talking about Israel this week. Temos falado sobre Israel essa semana. We've seen that today that the Jews are under a curse and they are scattered abroad throughout the world. Vimos que os judeus estão hoje sob uma maldição e estão espalhados pelo mundo. This is because of their disobedience, because of their rejection of God's word. Isso devido à desobediência deles e rejeição quanto à palavra de Deus. And especially because of their rejection of Jesus as their Messiah. E principalmente porque eles rejeitaram Jesus como Messias. As a result of this, they have been driven out of their land, they have been scattered abroad. E como resultado, eles foram tirados de sua terra e espalhados no exterior. And we are now living in a period of time that the Bible describes as the times of the Gentiles. E estamos vivendo agora num período que a Bíblia descreve como o tempo dos gentios. And this is a time when Israel does not have control of Jerusalem. E é um momento em que Israel não tem o controle de Jerusalém. Yes, there are Jews in Israel today. They have a state. Sim, há israelenses em Israel, os judeus estão em Israel, eles têm um estado. But they are not free to do in that land as they choose. Mas eles não têm a liberdade de fazer o que quiserem na sua própria terra. And the reality is that we are still living in the times of the Gentiles, and this will continue until the second advent of Jesus Christ to the earth. E a verdade é que estamos vivendo ainda no tempo dos gentios, e isso continuará a acontecer até o segundo advento do Senhor Jesus. Now we have seen that we are living in the time of the church. Vimos que estamos vivendo na era da igreja. And this will continue until the rapture of the church. E isso continuará até o arrebatamento da igreja. The rapture of the church is the next event that will fulfill a biblical prophecy. O arrebatamento da igreja é o próximo evento a cumprir profecia bíblica. Now, after the church is removed, at some point there will be the signing of a covenant between Israel and the Antichrist. Após a igreja ser removida, em algum momento haverá a assinatura de um contrato entre Israel e o anticristo. The church will not be here, A igreja não estará aqui, but there will be the signing of this covenant, and the Antichrist will promise Israel peace and safety. mas essa aliança será assinada e o anticristo prometerá a Israel paz e segurança. This tribulation period will last for 7 years. Este período de tribulação durará 7 anos. During the first 3.5 years, there will be many events that take place throughout the world. E durante a primeira metade desse tempo acontecerão muitos eventos pelo mundo. There will be wars. Haverá guerras, There will be natural disasters such as earthquakes and great storms. desastres naturais e grandes tempestades, There will be great epidemics. grandes epidemias. But Jesus said these are only the beginning of sorrows. Mas Jesus disse que esse é só o começo das tribulações. So we saw last night that in the middle of the tribulation period, the Antichrist will come into Jerusalem. E assim vimos ontem à noite que no meio do período da tribulação, o anticristo virá a Jerusalém. He will go into the temple and declare that he himself is God. Entrará no templo e declarar-se-á como Deus Require people to worship him. e requerer as pessoas que o He adorem. will set up a statue of himself in the holy place. Vai erigir uma estátua sua no lugar santo. This is what the Bible calls the abomination of desolation. E isso é o que a Bíblia chama da abominação da desolação. And then we'll begin the last half of the tribulation, which will be the greatest period of suffering that the human race has ever known. Então virá a segunda metade da tribulação, que será
o maior período de sofrimento que o ser humano jamais conheceu. and a time of great persecution E on the Jews. um momento de grande perseguição contra os judeus. Now, in Daniel chapter 9, the purposes for the tribulation period are given. E em Daniel capítulo 9, os propósitos da tribulação são dados. We won't go through all of those. Nós não vamos passar por todos eles, I'll mention the three main purposes. mas eu vou mencionar os três principais. First, to make an end of wickedness and wicked ones. Primeiro, para trazer à maldade e aos maldosos um fim. And there are two key passages that express this purpose. E há duas passagens chaves que expressam esse propósito. In Isaiah chapter 13, verse 9, Em Isaías 13 e 9, okay, go ahead. Isaías 13 e 9, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. In this passage, the term day of the Lord is a reference to the great tribulation. E nessa passagem, o termo o dia do Senhor refere-se à tribulação. And the goal of this day is to destroy sinners from it. E o alvo deste dia do Senhor é destruir os The pecadores. purpose then is to destroy the wicked ones out of the land of Israel. É destruir os maldosos da terra de Israel. This is further described in Isaiah 24, 19 and 20. E isso é descrito mais uma vez em Isaías 24 e 19. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentada. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. So we see a great purpose for the tribulation is that transgression worldwide shall fall and not rise again. Então, nós vemos que um grande propósito da tribulação é que a transgressão mundial caia por terra e nunca mais se levante. Second great purpose of the tribulation is to bring about a worldwide revival. E o segundo grande propósito da tribulação é trazer um grande reavivamento mundial. Okay, this is what we previously looked at in Revelation chapter 7, Nós vimos isso em Apocalipse 7, where you have the 144,000 Jews, quando temos os 144 mil judeus. and they go out and they preach the gospel of the kingdom, Eles saem e pregam o evangelho do reino. and we will see that there is the fulfillment then of Matthew 24:14. E assim veremos o cumprimento de Mateus 24 e 14. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Now, some have misapplied that to the time of the church, E alguns fizeram uma ligação equivocada com o tempo da igreja. and they say that if we can just go preach the gospel in every nation, then Jesus will come back. E aí eles dizem que se nós pregarmos o evangelho a todas as nações, então Jesus voltará. Well, that's not what this is saying at all. E não é disso que essa passagem está And this is tratando. something that will take place in the tribulation. Isso acontecerá na tribulação. Third great purpose of the tribulation E o terceiro grande propósito da tribulação is to break the pride, the power of the holy people. é quebrar o poder e o orgulho do povo santo. The Jews are described as a stiff-necked people. Os judeus são descritos como um povo de dura cerviz. They've been very stubborn. São muito teimosos. And in Daniel chapters 11 and 12, he was given a vision of what conditions will be like
for his people during the tribulation. E em Daniel, capítulos 11 e 12, nós vemos as condições do povo de Israel nesta época da tribulação. And Daniel said, well, how long is this going to take? E Daniel diz, quanto tempo vai levar? So he asked the question, how long shall the fulfillment of these wonders be? E a pergunta foi feita, quando se cumprirão estas maravilhas? So I heard the man. Ouvi o homem, He was above the waters of the river. vestido de linho que estava sobre as águas do rio. He held up his right hand and his left hand to heaven Quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, and swore by him who lives forever e jurou por aquele que vive eternamente, that it shall be for a time, times, and half a time. que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Now this is a strange expression for us. É uma expressão estranha para nós, We find it again in the book of Revelation, e nós a encontramos outra vez em Apocalipse. and we discover there that this is 3.5 years or 42 months. E descobrimos lá que são 3 anos e meio ou 42 So meses. time, 1 year. Então o tempo, 1 ano. Times, 2 years. Tempos, 2 anos. Dividing of times is half a year. E metade de um tempo, meio ano. 3.5 years. 3 anos e meio. So the last half of the tribulation is in view here, and he says it will be 3.5 years. E o que há em vista aqui então é a segunda metade da tribulação, que será de 3 anos e meio. And when the power of the holy people has been completely shattered, then all these things shall be finished. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. So the tribulation has as its goal to deal with the Jewish people. E assim a tribulação tem como alvo lidar com o povo judeu. And during this 3.5 years, God will finally break through the stubbornness of the Jewish people. E durante esses 3 anos e meio, finalmente, Deus quebrará a teimosia do povo judeu. The means by which he does this, E a maneira pela qual ele faz isso in Ezekiel chapter 20, verse 34, está em Ezequiel 20 e 34. I will bring you out from the peoples and gather you out of the countries where you are scattered. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais With espalhados. a mighty hand and an outstretched arm and with fury poured out. Com mão forte, com braço estendido e derramado furor. This is indication that there is going to be tremendous violence. Isso é uma indicação de que haverá uma tremenda violência. And Ezekiel is going to draw a parallel here between what happened at the time of the Exodus and what will happen at the time of the tribulation. E aí Ezequiel aqui traça um paralelo entre o que aconteceu na época do Êxodo e o que vai acontecer na tribulação, And God is going to enter into a period of judgment with them. em que Deus entrará num período de julgamento para com eles. I will bring you into the wilderness of the peoples, and there I will plead my case with you face to face. Levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco face a face. When he says, I'll plead my case with you, he says, I'm going to be like the judge. Quando ele diz entrarei em juízo convosco, ele está dizendo assim, eu serei o juiz. I'm going to bring the charges against you. Vou trazer as acusações contra você I will prove that you are guilty. e provarei que você é culpado. He says, just as I pleaded my case with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so I'll plead my case with you. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei no juízo convosco. So God is going to enter into judgment with his people, E assim Deus vai entrar em julgamento contra o seu povo and it's going to be very painful for them. e será muito doloroso a eles. And God says, I will make you pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant. E diz, far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. I will purge the rebels from among you.
separarei dentre vós os rebeldes and those who transgress against me. e os que transgrediram contra mim. And he says about the unbelievers in Israel, I will bring them out of the country where they dwell, but they shall not enter the land of Israel. E quanto aos incrédulos de Israel, ele diz: da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. So it's a time of judgment. E assim é um tempo de juízo. And after the judgment, the only ones left alive will be believing Jews. E depois desse juízo, os únicos que sobreviverão serão judeus crentes. So all that will be left after this judgment will be a regenerate nation. E assim, tudo que sobrará depois desse julgamento é uma nação renovada. And they will be allowed to enter into the promised land under the Messiah. Ele será permitido entrar na terra prometida do Messias. All right, we saw in Leviticus 26 how God said, I will scatter you. E nós vimos em Levítico 26 como Deus disse: eu os espalharei. But then we saw that God said that he would fulfill the promises that he made to Abraham. Mas também vimos Deus prometendo cumprir as promessas que fez a Abraão. But before they are going to begin to enjoy the promised blessings, something must happen. Mas antes deles começarem a desfrutar das promessas de bênção, algo há de acontecer. This is something that must happen on a national basis. E isso é algo que deve acontecer num sentido nacional. If they confess their iniquity and the iniquity of their fathers with their unfaithfulness, in which they were unfaithful to me, and that they have walked contrary to me. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, and that I also have walked contrary to them and have brought them into the land of their enemies, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, if their uncircumcised hearts are humbled and they accept their guilt, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. The uncircumcised heart speaks of the unbelief in Messiah. E o coração incircunciso fala da incredulidade para com o Messias. But they're going to have a humility and acknowledge their wrongdoing. E assim eles terão que apresentar uma humildade e reconhecimento do seu erro. When this happens, he says, then I will remember my covenant with Jacob, my covenant with Isaac, my covenant with Abraham. E ele diz que quando isso acontecer, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão. I will remember. Eu me lembrarei. Now God doesn't forget. Porque Deus não se esquece. But when he says I will remember, he says this is when I am going to fulfill those promises. Mas por usar o termo eu me lembrarei, ele quer dizer é nesse momento que eu vou cumprir as minhas promessas. Now, in verse 40, he says if they confess their iniquity, e no verso 40 diz, mas se confessarem a sua iniquidade, the iniquity of their fathers, e a iniquidade de seus pais, this is in the singular, the word iniquity. Aqui veja que a palavra iniquidade está no singular. And it is specific. E é específica. There is one specific iniquity committed by the fathers and which they have continued. Há uma iniquidade específica cometida pelos pais e que eles deram continuidade. And they must confess that iniquity before they can begin to enjoy the benefits of the Abrahamic covenant. E eles precisam confessar essa iniquidade para então poderem desfrutar da promessa feita a Abraão. In Jeremiah chapter 3, Em Jeremias 3, backsliding Israel has shown herself more righteous or more treacherous than Judah. já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. And so go and proclaim these words toward the north.
Vá, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte. Return, backsliding Israel. Volta, ó pérfida Israel. The word return E a palavra volta is the Hebrew word that indicates the people need to have a change of mind and a change of behavior. A palavra volta é a palavra hebraica que indica que as pessoas precisam ter uma mudança de comportamento e uma mudança Mind. e de mente. Somebody asked me yesterday about repentance in the Old Testament. Alguém me perguntou ontem a respeito de arrependimento no Antigo Testamento. We really don't have a word for repentance in the Hebrew Bible. Na verdade, nós não temos uma palavra para arrependimento na Bíblia hebraica. But what we do have is this word return that is found hundreds and hundreds of times. Mas o que temos é essa palavra volta, que é encontrada centenas e centenas de vezes. It indicates that indeed they have turned away from God and the Word of God, and they need to come back to that. O que indica que, de fato, eles deram as costas a Deus e a sua palavra e eles precisam voltar. So he says, come back. E assim ele diz, volta. I will not cause my anger to fall on you. I'm merciful. I won't remain angry forever. E não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. But acknowledge your iniquity. Tão somente reconhece a tua iniquidade, You've transgressed against the Lord your God. que transgrediste contra o Senhor teu Deus. And now he's going to indict them for their idolatry. E agora ele vai acusá-los por sua idolatria. You've not obeyed my voice. Vocês não obedeceram minha voz. And so he says, return, O backsliding children, because I am married to you. E assim ele diz, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. I will take you, one from a city, two from a family, bring you to Zion. E vos tomarei, um de cada cidade, dois de cada família, e vos levarei a Sião. And I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. And it shall come to pass when you are multiplied and increased in the land in those days, says the Lord. E sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, They will no more say the ark of the covenant of the Lord. It shall not come to mind, nor shall they remember it, nor shall they visit it, nor shall it be made any more. nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. So when we were talking about the fact last night that there are people who today are manufacturing implements for the new temple, E assim, quando ontem à noite nos referimos ao povo de Israel que já estão fazendo instrumentos para o novo templo, someone asked if they were rebuilding the ark. alguém perguntou se a arca seria reconstruída. Well, it's possible they might, but according to Jeremiah, it will not be made anymore. É possível que se faça, mas de acordo com Jeremias, não será mais feito. And at that time, Jerusalem shall be called the throne of the Lord. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém do trono do Senhor. All the nations shall be gathered to it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração No maligno. more shall they follow the dictates of their evil hearts. So in those days the house of Judah shall walk with the house of Israel. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Okay, so the 10 lost tribes of the north are not lost. Então as 10 tribos perdidas do norte não estão perdidas, But they will come together with the people from the southern kingdom. mas eles se juntarão ao povo do sul. And so God has blessings in store for the Jewish people, Então Deus tem bênçãos aguardando o povo judeu, but they must
confess their iniquity. Mas eles precisam confessar a sua iniquidade. In Zechariah chapters 12 through 14, it talks about the national cleansing of Israel from their sin. Em Zacarias, do capítulo 12 ao 14, fala-se da purificação que será feita de Israel quanto aos seus pecados. In Zechariah chapter 12, verse 10. Em Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. The one who was pierced, of course, is Jesus Christ. Aquele foi transpassado, claro, é Jesus Cristo. And it says that they will mourn for him. E diz que eles prantearão por ele. Well, certainly Israel today is not mourning for the one that they pierced. E com certeza, hoje em dia Israel não está pranteando por aquele que eles traspassaram. And before Israel will receive the cleansing of her sin, E antes de Israel receber a purificação do seu pecado, and before Christ will return to establish his kingdom, e antes do Senhor Jesus voltar para estabelecer o seu reino, Israel must first look on the one that they have pierced and plead for his return. Israel terá que primeiro olhar para aquele que eles traspassaram e clamar pelo seu retorno. We see this also in Hosea chapter 5. Vemos isso também em Oséias capítulo 5, In verse 15, no verso 15. God is speaking. É Deus falando. I will return again to my place until they acknowledge their offense. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. Then they will seek my face, and in their affliction they will earnestly seek me. E busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Now, the one who is speaking here actually is Jesus Christ. E quem está falando aqui de fato é o Senhor Jesus Cristo. He was here, he left heaven for the incarnation, and then he returned. Ele estava aqui, ele deixou o céu para a encarnação e depois voltou. But he says, I'm not going to come back until they acknowledge their offense. E ele diz: e eu não retornarei até que eles reconheçam a sua ofensa. What is their offense? E qual é a ofensa deles? It's not killing him, as many people think. Não é de havê-lo matado, como muitas pessoas pensam. The Jews have often been called Christ killers. Os judeus, com muita frequência, têm sido chamados de os matadores, os assassinos de Cristo. And that's not true. E isso não é verdade. He was found guilty by a Gentile court. Ele foi dado como culpado por uma corte gentia. He was crucified by Gentiles. E foi crucificado por gentios. But this is irrelevant. Mas não é isso que tem peso. Because actually Christ died for the sins of the world. Porque de fato Cristo morreu pelos pecados do mundo. And regardless of Jewish acceptance of the Messiah or rejection of the Messiah, Independente dos judeus aceitarem ou rejeitarem o Messias, Jesus had to die anyway if there was going to be salvation. Jesus havia de morrer de qualquer forma para que houvesse salvação. He came for the very purpose of dying for the sins of the world. Ele veio exatamente pelo propósito de morrer pelos pecados do mundo. But the national offense of Israel is the rejection of Messiah. Mas a ofensa nacional de Israel é a rejeição do Messias. Jesus would have died anyway, even had they accepted him. Jesus teria morrido de qualquer forma, ainda que eles o tivessem aceitado. Nevertheless, they are guilty. Mas, contudo, eles são culpados. But their great sin that has to be acknowledged here is the fact that they have rejected
the Messiah that God sent. Mas o grande pecado a ser confessado aqui é que eles rejeitaram o Messias que Deus enviou. In Matthew chapter 23, Em Mateus capítulo 23, Jesus is weeping over Jerusalem. Jesus está lamentando por Jerusalém. Oh, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. See, your house is left to you desolate. Veja, eis que a vossa casa vos ficará deserta. For I say to you, Declaro-vos, you shall see me no more until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. pois que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Now, Jesus wanted to gather his people, Jesus queria reunir o seu povo, but instead they have been scattered. mas em vez disso eles foram espalhados. And their house, the Jewish temple, will be left desolate. E a sua casa, que é o templo judeu, It will be será destroyed deixado with nothing left remaining. desolado, destruído, sem sobrar nada. And they're not going to see Jesus again until they say something. E eles não vão ver Jesus outra vez até que digam algo. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito que vem em nome do Senhor. This is a quotation from the Messianic Psalm 118, Essa é uma repetição do Salmo Messiânico 118, verse 26. verso 26. So Jesus is not going to come back until Israel as a nation actually cries out for him. E assim Jesus não voltará até que Israel, enquanto nação, clame por ele. And just as the Jewish leaders led their people to reject Messiah, E assim como o povo judeu levou o seu povo, as pessoas, a rejeitarem o at a point in the Messias, future they must lead the nation in acceptance of the messiahship of Jesus. num certo momento no futuro, eles vão ter que guiar o povo a aceitar o Messias, Jesus. So we actually see two conditions here. Então nós vemos, na verdade, duas condições aqui. One is the acknowledgement of that sin of rejecting Messiah. É o reconhecimento desse pecado de rejeitar o Messias. Secondly, they must ask him to come back. E em segundo lugar, eles devem pedir que ele volte. And until these two things happen, there will be no second advent. E até que essas duas coisas aconteçam, não haverá segundo advento. In Hosea 6:1, come, let us return to the Lord. Em Oséias 6:1, vinde e tornemos para o Senhor, For he is torn, but he will heal us. porque ele nos despedaçou e nos sarará. He is stricken, but he will bind us up. Fez a ferida e a ligará. After 2 days he will revive us. On the third day he will raise us up, that we might live in his sight. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Now what we are seeing here is that there's going to be this national confession, and then there's going to be the cry for the Lord to return. Então o que vemos aqui é que haverá a confissão nacional e depois o clamor pela volta do Senhor. Now, we looked at verse 15 of chapter 5 just a minute ago. E há 1 minuto nós olhamos em Oséias 5:15. And right after 5:15 comes 6:1. E logo depois de 5:15 vem 6:1. Now, sometimes the chapter and verse divisions are helpful, but sometimes they hinder us
from really understanding. Às vezes, as divisões de capítulo nos ajudam bastante, mas às vezes elas nos impedem de ver algumas coisas. So it's good to come to the end of the chapter and then read a few more verses to discover if the train of thought continues. Então sempre é bom, quando se chega no final de um capítulo, ler mais alguns versículos adiante para ver se a linha de pensamento continua ou não. So again in verse 15, Então, mais uma vez no verso 15, I will return again to my place till they acknowledge their offense. irei e voltarei para o meu lugar até que reconheçam culpados. See, there's the confession of their rejection of Messiah. Essa é a confissão de sua rejeição quanto ao Messias. Then they will seek my face, in their affliction they will earnestly seek me. E busquem a minha face, estando eles angustiados. Cedo me buscarão. And now we have the response of the people in verse 1. Dizendo, e aí vem a resposta do povo no verso 1. Come, let us return to the Lord. Vinde e tornemo-nos para o Senhor. There's that word return again. And so he says, after 2 days he will revive us. E aí diz, depois de 2 dias nos revigorará. What's going to happen is there will be actually 2 days in which the nation confesses their sins. E o que vai acontecer de fato é que haverá 2 dias em que o povo estará confessando o seu pecado. And it's during this day, these 2 days, that the nation actually becomes entirely regenerate. E é durante esses 2 dias que a nação se torna totalmente regenerada. And also the national confession of the Jews is found in Isaiah chapter 53. E também essa situação se encontra em Isaías Isaiah chapter 53. 53. Isaiah 53 is an amazing document. Isaías 53 é um documento maravilhoso. And they're going to say, when we see Jesus, there's no beauty that we should desire him. Porque eles vão dizer que quando viram Jesus não havia beleza nele que eles pudessem desejar. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. These are the Jewish people rejecting their Messiah. Isso aqui é o povo judeu rejeitando o Messias. And we had no esteem for him. E como um homem de quem escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. For many centuries, the Jewish scholars understood Isaiah 53 to be messianic. Por muitos séculos, os estudantes judeus entenderam Isaías 53 como messiânico. This was before they rejected Jesus as Messiah. E isso foi antes deles rejeitarem Jesus como Messias. After the rejection of Jesus, Após a rejeição de Jesus, they had to change their interpretation. eles tiveram que mudar a interpretação que tinham. But the time will come when they will say, no, this is our Messiah. Mas virá o tempo em que, olhando para isso, eles dirão, era o nosso Messias. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. All of us like sheep have gone astray. We've turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him
the iniquity of us all. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. God the Father has laid upon Jesus all of our iniquity. Deus, o Pai, colocou sobre o Senhor Jesus Cristo todas as nossas iniquidades. The day will come when they will acknowledge this. E virá o dia em que eles reconhecerão isso. He was oppressed, he was afflicted, yet he opened not his mouth. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is dumb, so he opened not his mouth. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus could have railed against his people at the time of his judgment, but he didn't do so. Jesus poderia ter mostrado a sua ira contra o seu povo naquela época em que isso aconteceu, mas ele não fez. He was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. For the transgression of my people he was stricken. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. He made his grave with the wicked, but with the rich in his death, because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. And yet it pleased the Lord to bruise him. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, He has put him to grief. fazendo enfermar. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord will prosper in his hand. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. He shall see the travail of his soul and be satisfied, and by his knowledge my righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. So God says in verse 12, E assim Deus diz no verso 12: therefore will I divide him a portion with the great, he shall divide the spoil with the strong, because he has poured out his soul unto death. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os... The transgressors bore the sin of many, made intercession for the transgressors. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Romans chapter 11, verse 25. Romanos 11, 25. I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Frequently we find, throughout the New Testament especially, negative statements. Frequentemente encontramos pelo Novo Testamento algumas declarações negativas. It was a stylistic device designed to attract attention. Era um estilo de linguagem que pretendia trazer a atenção das pessoas. And when we see these, we ought to take the time to make a positive statement out of them. E ao nos depararmos com essas declarações negativas, precisamos então nos dedicar a transformá-las em So afirmativas. he's saying, I don't want you to be ignorant. Por exemplo, se ele diz, não quero que vocês sejam That's ignorantes, a negative statement. é uma declaração How would negativa. you make it a positive statement? Como é que eu transformo ela numa afirmativa? I want you to understand. Eu quero que vocês compreendam. I don't want you to be ignorant. Não quero que vocês sejam ignorantes. Now he's talking about a mystery here. E aqui ele está falando de um mistério. The mystery means revealed truth. E o mistério aqui significa Revealed
truth. Verdade revelada. Okay? Now, usually we use the word mystery for something we don't know, Porque normalmente nós usamos a palavra mistério para algo que nós não or sabemos, something we can't understand, ou algo que não conseguimos compreender, but not in the Bible. mas não na Bíblia. It means this is something that was not revealed in the past, but now it has been revealed. Na Bíblia significa algo que não havia sido revelado no passado, mas que agora é revelado. Now, the mystery here is that blindness in part has happened to Israel. E o mistério aqui é que uma cegueira, em parte, aconteceu a Israel, Until something happens. até que algo acontece. Until the fullness of the Gentiles has come in. Até que a plenitude dos gentios chegue. Now, Paul is talking here about Israel's ultimate restoration. E aqui Paulo está falando da restauração final de Israel. That there has been some hardening on the part of Israel. Porque tem havido um certo endurecimento da parte de Israel, But he's saying it's only partial, it's not complete. mas ele está dizendo que é só parcial, não é completo. The fact that Jewish people are still being saved proves that the hardening is, or the blindness is only partial. E o fato de que há israelenses sendo salvos ainda hoje prova que esse endurecimento, essa cegueira é parcial. And this is a temporary condition. E é uma condição temporária. You see, God is not finished with his people. Então veja que Deus não terminou ainda de tratar com And o seu there will come povo. a time when indeed Israel will turn to the Lord. E haverá um tempo em que de fato Israel se voltará ao Senhor. So we have this word until. E aí nós temos essa palavra até. Now the word for fullness here. E a palavra para plenitude aqui, Now this is a word in the original text that means a full number, a complete number. essa palavra no original significa um número completo. In other words, God has a specific number for Gentiles who will be saved. Em outras palavras, Deus tem um número certo de gentios que serão There's a salvos. specific number of Gentiles who are going to come into the blessing of being grafted into the olive tree that Paul talks about in this passage. Há um número certo de gentios que virão para essa bênção de serem enxertados na oliveira de Israel. Now, what happens when that full number is reached? E o que acontece quando esse número completo for alcançado? In verse 26, so all Israel will be saved. No verso 26, e assim todo Israel será salvo. Now, one of the purposes for the church age E um dos propósitos da era da igreja is to call out from among the Gentiles a people for God's own name. é invocar de entre os gentios um povo que é do seu nome. And while there is a Jewish remnant coming to faith in Christ in the church age, E enquanto ainda há um remanescente de judeus que virá a Cristo durante a época da igreja, God is still taking out a people for his own name, but from among Gentiles. Deus também estará separando um povo para o seu próprio nome, mas de entre os And gentios. this is going to continue until there is a complete number of Gentiles who are saved. E isso continuará acontecendo até haver um número completo de gentios que será salvo. And when that number is reached, then the rapture will occur. E quando esse número for alcançado, então o arrebatamento acontecerá. And then God will once again deal with Israel as a nation. E então Deus lidará mais uma vez com Israel enquanto nação. So this is going to be a national event. E então este será um evento nacional. And so Paul is going to talk about Israel's future national salvation. E por isso Paulo vai falar da salvação nacional futura de Israel. And he's going to quote
from a couple of Old Testament passages E aí ele vai fazer referência a uma série de passagens do Antigo Testamento to give evidence of Israel's future salvation. para dar evidência da salvação futura de Israel. So we have a quotation from Isaiah 59, Por exemplo, temos a Isaías 59 mencionado, verse 20. verso 20. The deliverer will come out of Zion, he will turn away ungodliness from Jacob. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. For this is my covenant with them when I take away their sins. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. What covenant is that? Que aliança é essa? The new covenant. Thank you. Obrigado. Now, concerning the gospel, they are enemies for your sake, but concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas. So, right now, Israel is alienated from God in spite of the covenant promises made to them. Então, nesse exato momento, Israel está alienado de Deus quanto às promessas feitas a eles. But this actually turns out to be a blessing for us Gentiles. E isso, por fim, acaba sendo uma bênção para nós gentios. Concerning the election, Quanto, porém, à eleição, what is the election? e o que é a eleição? It's talking about God's choice of Abraham and Isaac and Jacob. Está falando da escolha que Deus fez por Abraão, Isaac e Jacó. Well, because they have rejected the gospel, there is this hardening among a part of Israel. E porque eles rejeitaram o evangelho, há esse endurecimento do povo de Israel. But ultimately, because of God's love for the fathers, he's going to bring the nation to himself. Mas, no fim, por causa do amor de Deus aos patriarcas, Deus trará Israel para si. Why? Por quê? The gifts and the calling of God are irrevocable. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. God cannot go back on his promises. Deus não volta atrás nas suas promessas. As you were once disobedient to God, yet have now obtained mercy through their disobedience. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência He's deles. talking about Gentiles. Ele está falando dos gentios. We were disobedient. Nós éramos But desobedientes. now we've obtained mercy because of their disobedience. Mas agora obtivemos misericórdia por causa da desobediência deles. Even so, also, these have now been disobedient. Assim também estes agora foram desobedientes. Talking about the Jews. Falando dos judeus, That through the mercy shown to you, they may also obtain mercy. para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. For God has committed them all to disobedience, that he might have mercy upon all. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Now, the all here means both Jews and Gentiles. E aqui a palavra todos significa judeus e gentios, Without distinction between the two groups. sem distinção entre os dois grupos. Now, obviously, not all individuals will be saved. Not all individuals. E é claro que ele não está dizendo que todos os indivíduos serão But there will be salvos, salvation among both Jews and Gentiles. mas sim que haverá salvação tanto dentre judeus quanto dentre And gentios. if there's any salvation, it's because of God's mercy. E se há alguma salvação é por causa da misericórdia de Deus. So, what we see is that the Lord will not return until there is a national confession of Israel's iniquity. E assim o que vemos é que o Senhor não voltará até que haja uma confissão nacional da iniquidade de Israel And they're pleading for the Lord to return. e um clamor pelo retorno do Senhor.
You can read this further in Psalm 79 and 80. E você pode ler mais sobre isso no Salmo 79 e 80. But what we will see is at the end of that tribulation period, Mas o que vamos ver é que no final desse período de tribulação, all Israel will be saved. todo o Israel será salvo. At the end of the that's not saying all Jews of all time. Não está falando todos os judeus de todos os tempos. But at the end of the tribulation, all the Jews who survive are going to put their faith in Jesus as Messiah. Mas no final da tribulação, todos os judeus sobreviventes colocarão a sua fé em Jesus, o There will be Messias. individual salvation, E assim haverá salvação individual, but there will also be a national confession of sin and a national salvation. mas também haverá uma confissão nacional de pecados e uma salvação nacional. Okay. Let's take our break. Então vamos ter o nosso intervalo.